Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão. Shalom, irmãos e irmãs, como é que você está nessa manhã? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Nessa manhã nós queremos pensar um pouco sobre o Salmo de número 120. Na forma como os salmos estão colocados, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos chamados Salmos de Ascensão ou Salmos de Degraus, porque eram salmos cantados nas peregrinações que os judeus faziam para Jerusalém. Haviam as festas que os judeus praticamente eram obrigados a estarem, mas eles gostavam de participar dessas grandes festas, que eram as 3 festas anuais que os judeus participavam. A primeira, uma das mais importantes, era a festa da Páscoa, que ia com a família até Jerusalém. As outras festas só iam os homens, que é a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então esse era o costume, e entende-se que na peregrinação, quando eles saíam de várias partes de Israel caminhando para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. E o Salmo 120 até o Salmo 134 eram essas canções que eles faziam. E aí você vai perceber que logo nesse Salmo 120, o salmista já começa fazendo súplica, pedindo a Deus socorro. E no versículo de número 1, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, nessa peregrinação, o sentimento, irmãos e irmãs, que o salmista está, é um sentimento que me parece que é comum a nós como cristãos. Percebe aí, um salmo curto, nos versos do salmo, como ele estava se sentindo. A súplica dele que Deus livrasse ele. E aí ele vai colocar a situação: o Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora, flechas agudas do valente com brasas visas de zimbro. E aí, irmão, do versículo 5, quero chamar a sua atenção, que o salmista, ele está cercado num ambiente tão hostil, que parece aí no versículo 5 que ele dá um cansaço. Sabe aqueles momentos onde você olha para alguma situação e fala: meu Deus. A expressão que o salmista ele usa é: ai de mim. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Interessante como ele usa essas peculiaridades da sua época. Ele cita aqui 2 povos, um que estava no norte e outro que estava no sul. Povos guerreiros, povos hostis, que não celebravam a Deus, e ele se sente em meio a esse ambiente hostil. É assim, às vezes, quando você está num ambiente onde sufoca você, onde você não se sente bem. E o salmista diz que ele está numa situação tão assim, que ele diz: a minha alma bastante tempo habita com que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Percebe o ambiente que o salmista está se sentindo? Como cercado por pessoas que não querem a paz, que querem a guerra. Ele fala: eu sou pacífico, mas basta eu abrir a boca que o pessoal já quer guerra. Tem gente que é assim, que vive procurando um pretexto para guerrear. E aí o salmista está pintando esse quadro, desse ambiente que ele está em rumo onde o que ele mais deseja é chegar em Jerusalém, é estar diante de Deus, porque lá era o símbolo da adoração, o símbolo da busca de estar na presença, estar lá no templo. Mas o salmista diz que enquanto ele está nessa caminhada, ele é cercado por algumas situações assim. E assim, irmãos, assim, irmãs, se compara a nós cristãos, porque nós vivemos num mundo hostil. E é claro que os irmãos sabem disso. Nós vivemos num mundo hostil. O salmista não estava sentindo muita vontade naquele ambiente quando ele cita aí esses povos estranhos, povos guerreiros, povos que não adoravam a Deus. Às vezes nós podemos sentir assim, mas no mundo aqui, irmãos e irmãs, é um mundo hostil que persegue,
que se nós não tivermos os mesmos valores que esse mundo tem, se não seguirmos o caminho que esse mundo aponta, é claro que nós vamos ficar desconfortável. Nós vamos sentir como um peixe fora do aquário, quando nós lidamos com situações onde o que se apresenta são valores, são princípios, são procedimentos que não tem nada a ver conosco. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos e irmãs, na nossa peregrinação rumo à cidade santa, à cidade celestial, nós vamos ter vários momentos de desconforto, porque o mundo que nós vivemos é um mundo hostil. Por isso que o salmista está se expressando dessa forma. Porque assim como nós não pertencemos a esse mundo, é isso que Jesus fala, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, irmãos e irmãs, claro que nas situações que apareçam, que surjam na nossa vida, onde traga desconforto, a gente tem que ter claro para nós que nós não somos desse mundo. Nossa pátria é celeste. Nossa pátria é no céu. Somos cidadãos e cidadãs do céu. Então aqui nós vamos ter momentos onde o ambiente, por mais que a gente queira paz, mas o ambiente vai ser um ambiente de guerra, porque às vezes as pessoas que nos cercam são pessoas que estão distantes de Deus e não entendem, não querem, não buscam essa paz. Por isso, o salmista clama, por isso o salmista busca ao Senhor. E, se você perceber no versículo de número final dele já, pacífico sou, mas eu falando já eles estão em guerra. Aí eu penso, irmãos e irmãs, assim como nós, o salmista está dizendo, eu tenho uma paz. Eu tenho uma paz. A paz de Deus que excede. Eu tenho um shalom na minha vida. Agora as pessoas, o ambiente que eu estou, possa ser que as pessoas não estejam com essa paz. Mas eu tenho. Por isso, irmãos e irmãs, no mundo que nós vivemos, na nossa peregrinação rumo à cidade santa, enquanto aqui estivermos, nós vamos ter, às vezes, cercados por alguns ambientes que procuram guerra. Nós vamos ser, irmãos e irmãs, às vezes habitar num povo de impuros lábios, como diz o profeta Isaías. Mas eu, assim como o salmista disse, nós possamos dizer de maneira semelhante, eu tenho a paz. Eu sou pacificador porque eu tenho a paz. Eu tenho o shalom de Deus. Por isso que às vezes esse mundo incomoda, por isso que às vezes esse mundo nos deixa desconfortáveis, por isso que nós queremos ficar livre desse mundo hostil, mas o importante, irmãos e irmãs, é que eu tenha a paz. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Mesmo que a gente venha viver tantas circunstâncias complicadas, por viver um mundo que está em guerra permanente, a gente possa dizer, eu sou um pacificador, eu tenho a paz. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Meu irmão, minha irmã, pacificadores do reino de Deus. Shalom.